Falar sobre educação do ponto de vista da luta da classe trabalhadora, acima de tudo, como a gente sempre faz aqui no nosso programa. E para isso, a gente conversa agora com o presidente da Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a ASDOERJ, Gregory Costa. Gregory Costa, bom dia. Bom dia, agradecer o convite, saudar esse espaço fundamental aqui para a classe trabalhadora. Eu que agradeço mais uma vez a tua participação, viu, Gregory? A gente conversou recentemente contigo aqui no programa a respeito desse movimento que vocês, docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vinham organizando, um movimento paredista que já avança aí. Na época, vocês estavam em estado de greve, quando a gente conversou, logo depois a greve foi iniciada, e já há mais de 2 semanas esse movimento se dá. A gente fez esse diálogo contigo aqui cerca de 1 mês atrás, enfim. Só que de lá para cá, o Gregory, o movimento ganhou corpo. Essa greve de vocês contou, inclusive, com o apoio de parlamentares, numa mobilização, acima de tudo, em busca de melhores condições de trabalho, de recomposição salarial. Enfim, o Gregory, eu queria começar aqui o nosso papo pedindo para você um panorama de como é que anda essa greve dos docentes da UERJ aqui no Rio de Janeiro, um pouco mais de 2 semanas depois do seu início. Como é que anda a greve na UERJ, Gregory? Então, você tem toda a razão. A greve ganhou corpo de uma forma muito acelerada, muito rápida, né? A gente, inclusive, amanhã tem uma reunião confirmada com o governador em exercício, Ricardo Couto. Então, em 2 semanas, nós conseguimos avançar em busca do nosso objetivo, que é marcar a reunião com o governo. E, de fato, em tempo recorde, né, em apenas 2 semanas, conseguimos ter o agendamento dessa reunião. Essa reunião vai acontecer amanhã, às 15 horas, no TJ. Então, a gente está marcando uma vigília a partir das 14 horas, tá, ali em frente ao TJ, no centro da cidade, ali no Antônio Carlos, ali esquina com a Evaristo, né? Então, contamos com a comunidade universitária para estar presente nessa vigília, contamos com a sociedade. Esse avanço se deve muito ao apoio massivo que a greve vem tendo. Tivemos apoio, né, de parlamentares, de deputados estaduais, de deputados federais, de artistas, e, sobretudo, pela mobilização da própria comunidade universitária. Não te ouço, Anderson. Peço desculpas aqui, eu sempre esqueço meu microfone fechado aqui. Já apresento o programa há quase 6 anos e sempre esqueço esse microfone fechado. Agradeço, obrigado, peço desculpas mais uma vez. Mas, Gregory, eu dizia que a greve vem ganhando corpo ao longo dos últimos tempos. Vocês conseguiram, finalmente, essa reunião com o governador em exercício. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso, mas parece que ontem vocês também fizeram uma plenária unificada na própria universidade para falar sobre os desdobramentos dessa greve, desse movimento paredista. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa plenária, quem participou desse encontro ontem lá na UERJ, o que é que ficou definido? Então, foi uma plenária dos 3 segmentos da UERJ, né? Estudantes, docentes e técnicos administrativos. Foi uma plenária lotada no auditório 11 do campus Maracanã, com o intuito de unificar as pautas, porque é fundamental colocar que a nossa greve é uma greve em prol da classe trabalhadora, né? E para que a gente consiga avançar nesse sentido, é fundamental que a UERJ tenha capacidade de desenvolver o seu potencial, que é, inclusive, a sua vocação constitucional, que é o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro. Então, uma UERJ forte significa mais postos de trabalho para a classe trabalhadora, significa melhores salários para a classe trabalhadora, não só mais postos de trabalho, como melhores postos de trabalho, porque a UERJ é a instituição central para pensar o desenvolvimento econômico e social do Rio de Janeiro. Como o Rio de Janeiro tem uma burguesia, um capital, sobretudo financeiro,
o capital produtivo vem ficando cada vez mais incipiente no nosso estado, diferente de São Paulo, e por isso a USP, por exemplo, tem um financiamento muito melhor do que a UERJ. Então, o capital produtivo vem ficando decretando cada vez mais, e por isso não se pensa no desenvolvimento econômico. É fundamental que esse desenvolvimento econômico não parta de uma concepção do capital, como acontece em São Paulo, por exemplo. A UERJ visa pensar um desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro a partir da perspectiva da classe trabalhadora. Então, nesse sentido, é fundamental que a UERJ, como um todo, tenha ganhos, não só a categoria docente. Então, a nossa intenção ontem foi unificar as pautas para que a gente possa ter avanços, conquistas, tanto para a categoria docente, para a categoria técnico-administrativa, quanto também para os estudantes. Nesse sentido, a gente chegou ali em algum nível de consenso, né, sobre uma recomposição orçamentária para a UERJ, uma recomposição salarial de 26,35% para os servidores, e essa recomposição orçamentária que a UERJ pode ter, acreditamos que terá, precisa também contemplar os estudantes. Muito importante essa unificação das pautas que vocês conseguiram aí no encontro, na plenária realizada no dia de ontem lá na UERJ, e eu já queria avançar, o Gregory, para falar justamente a respeito desse encontro que vocês vão ter com o governador em exercício aqui no Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, enfim, esse caos político que o Rio enfrenta. As reivindicações de vocês serão levadas lá para o governador em exercício. Queria que você falasse um pouco como é que vai ser esse encontro, o que é que vocês vão levar de fato para o Ricardo Couto e as expectativas de vocês em relação à possibilidade de atendimento das demandas, das necessidades dos docentes, de toda a comunidade acadêmica da UERJ, o Gregory. Então, em relação à categoria docente, a gente tem aprovado em assembleia 4 pautas prioritárias, que tem bastante a ver com essas pautas que a gente unificou ontem. Uma recomposição salarial emergencial imediata de 26,35%, mediante nossas perdas históricas de mais de 110%. E a gente não está falando aqui de aumento de salário, de reajuste, a gente está falando simplesmente de perdas inflacionárias, né? Além disso, a revogação da Lei 194 de 2021, que retirou os triênios dos novos servidores, aqueles que ingressaram no serviço público em editais publicados a partir de 1º de 2022, criando uma situação completamente distorcida na UERJ, porque a gente tem trabalhadores exatamente com as mesmas funções, em que alguns ganham benefícios, né, como adicional de tempo de serviço, que é o triênio, e outros com a mesma função não, né? Além disso, a recomposição orçamentária, para que a gente possa, inclusive, contemplar outras pautas dos professores e professores substitutos, pautas dos estudantes, e também a incidência do triênio na dedicação exclusiva, visto que os nossos benefícios estão incidindo no antigo vencimento básico. Então, a gente recebe apenas 60% dos benefícios que deveríamos receber, porém, os descontos, a gente recebe 100% dos descontos, né? Então, tanto o IRPF quanto o Rio Previdência incidem no nosso salário total. Já os benefícios, apenas 60%. Então, essas são as nossas 4 pautas prioritárias, né? Em relação à expectativa, é óbvio que a gente precisa ser comedido nesse momento, porque a gente não pode criar esperanças para que a categoria possam ser frustradas, mas as nossas expectativas são boas em relação a sermos atendidos, né? Possivelmente não seremos atendidos 100%, mas a expectativa é que a gente seja atendido de uma forma substancial. Há, sim, essa expectativa. O desembargador Ricardo Couto, que é o governador interino, achou que ficaria pouco tempo no cargo, já vamos aí avançando para quase um mês dele comandando o estado
do Rio de Janeiro está tendo que tomar algumas decisões. Ontem, inclusive, ele exonerou o presidente da SEDAI, uma questão que a gente vai trazer, inclusive, para discussão no programa em breve. Enfim, ele tem tomado ali algumas iniciativas importantes que ele haja no sentido de oferecer para vocês uma solução diante dos dramas que os docentes, a comunidade acadêmica da UERJ vem enfrentando ao longo dos últimos anos. E eu queria te perguntar justamente a respeito disso, viu, Gregory? Até que ponto esse caos que a política do Rio de Janeiro vem enfrentando ao longo das últimas semanas e meses, ainda sem um governador eleito, enfim, tem prejudicado essa mobilização, essa greve de vocês, docentes da UERJ? Como é que esse problema aí da política no Rio, com a cassação do mandato do Cláudio Castro, antes, uma renúncia que ele fez na véspera, enfim, como é que esse caos tem produzido problemas ou não para vocês nessa mobilização dos servidores, dos docentes da UERJ? Essa, de fato, é uma polêmica, né, que existe na nossa categoria, na nossa comunidade, mas, historicamente, as grandes conquistas surgem em momentos de crise, né? Não é por acaso que a Revolução Russa aconteceu no contexto da Primeira Guerra Mundial, né? Então, são momentos de crise que, em geral, abrem as brechas para as grandes conquistas históricas da classe trabalhadora. E, mais uma vez, isso vem se confirmando, né? O Cláudio Castro foi um governador inimigo da educação, inimigo da ciência, tecnologia e inovação, inimigo dos servidores. Passamos 2 anos tentando avançar durante esse governo, que foi um governo eleito de forma fraudulenta, né, como o TSE julgou, né, recentemente, e tornando-o inelegível. Então, possivelmente, seria muito difícil conquistarmos os avanços que parece que estamos breve a conquistar no governo Cláudio Castro, né? Na medida que o Ricardo Couto vai seguindo no cargo, a gente vai tendo a possibilidade de ter um interlocutor. A gente teve uma audiência pública na última sexta-feira, em que tiveram 3 secretarias de Estado, 3 secretarias importantes, né, em relação aos procedimentos da UERJ. E hoje os secretários vão levar uma proposta para o governador em relação à nossa recomposição salarial. O que foi mostrado na audiência pública de sexta-feira na Alerj é que é totalmente possível atender as nossas demandas, né? Então, não sabemos em que medida elas serão atendidas, mas acreditamos que, em boa medida, serão atendidas, e é justamente nesse momento de crise que a gente consegue avançar, né? Então, me parece que a crise, a gente oportunamente soube aproveitar esse momento de crise. Podem fazer uma grande omelete com esses ovos aí na crise que está colocada no Rio de Janeiro. Eu acho que é a questão, a mensagem que fica diante do que a gente tem visto. Para fechar o nosso papo, o Gregor, vocês, até porque a gente precisa encerrar, você daqui a pouquinho vai estar lá na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, fazendo visitas ali a parlamentares, aos gabinetes, justamente para fazer esse corpo a corpo no sentido de ganhar mais apoio nessa greve de vocês, docentes da UERJ. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse ato aí, dessa ida à Alerj que vocês vão fazer. Aliás, já está começando, já deve ter gente lá da UERJ fazendo esse diálogo, ou tentando esse diálogo nos gabinetes dos deputados estaduais aqui do Rio de Janeiro. Fala um pouco sobre essa mobilização de vocês lá na Alerj daqui a pouquinho. Terça passada a gente fez a primeira rodada em gabinete da Alerj, né? Mas não é possível, são 70 deputados estaduais, não é possível passar em todos os gabinetes de uma vez. Conseguimos passar em muitos gabinetes, angariamos apoios, muitos vídeos de apoios foram feitos, e foi uma passagem fundamental, porque todos os deputados com quem nós conversamos semana passada se dispuseram a ligar para o Ricardo Couto e oficiá-lo solicitando essa reunião que a gente vai ter amanhã.
Então, essa reunião que a gente vai ter amanhã é resultado de um esforço conjunto, né? Então, a gente conseguiu esse apoio de muitos deputados solicitaram essa reunião. A gente também já vinha oficiando o governador Ricardo Couto, outros colegas da UERJ que trabalham no TJ, que trabalham próximo ao Ricardo Couto, também estavam solicitando essa reunião. Então, essa reunião é fruto de um esforço coletivo de muitas pessoas, e é importante a gente ressaltar que é uma grande conquista da greve da UERJ, e é a greve lato sensu, é uma grande conquista da nossa comunidade com o apoio desses deputados. Então, hoje a gente pretende passar nos gabinetes, em que a gente não conseguiu passar na semana passada. Essa passagem foi organizada pelos técnicos administrativos. Os técnicos administrativos nos convidaram, isso foi colocado também na plenária dos 3 segmentos, a plenária unificada que a gente teve ontem, e vamos buscar angariar mais apoios e avançar mais ainda nas nossas pautas, porque mesmo que a gente seja contemplado, a luta não vai parar, porque o gargalo da UERJ é muito grande, ainda vai haver muita luta pela frente. Não tenha dúvida, viu, Gregory? Eu não vou te segurar mais aqui, não. Você tem que ir lá para a LERJ, se unir a essa mobilização dos servidores, fazer essa visita aí aos deputados, essa mobilização em busca de apoio para o movimento paredista de vocês. Mais uma vez, parabenizar a UERJ e deixar os docentes da UERJ, deixar aqui os microfones do Faixa Livre à disposição de vocês para a gente trazer os desdobramentos aí dessa mobilização, dessa greve que é tão importante, não só, obviamente, para os docentes da UERJ, mas principalmente para a comunidade acadêmica, para os alunos. Quando a gente luta pelo direito dos trabalhadores, dos docentes, a gente está, acima de tudo, lutando pelos direitos da população, de quem é principal beneficiada pelos serviços públicos, que nesse caso são os estudantes da UERJ. Mais uma vez, parabéns a vocês, docentes. Seguimos na luta. Qualquer novidade você pode trazer aqui para a gente e voltamos a conversar no Faixa Livre, viu? Muito obrigado. Se você me permite, só um último testemunho, porque o que você falou é muito importante. Eu sou fruto da educação pública do Rio de Janeiro. Eu estudei no Colégio Pedro II, depois na UFRJ, e agora eu sou professor da UERJ. E eu participei de greves no Fundamental 1, como estudante, no Fundamental 2, no ensino médio, no bacharelado, na licenciatura, no mestrado, doutorado, como professor substituto e agora como professor associado da UERJ. E é importante dizer que, muito pelo contrário da greve me prejudicar enquanto estudante, as greves foram os instrumentos que me permitiram seguir adiante. Porque sem as conquistas dessas greves, em que eu participei enquanto estudante, né, enquanto estudante da educação básica, enquanto estudante da graduação, da pós-graduação e como professor, não haveria instituição pública em que eu pudesse estudar, eu não teria sido bem formado e não teria atingido o meu objetivo de ser professor de uma das maiores instituições do Brasil, do mundo, do Rio de Janeiro. Então, tanto a greve não me prejudicou, que eu atingi meu objetivo profissional. E é a educação pública que viabiliza que cada um de nós possa atingir seus objetivos profissionais, como a educação pública me permitiu. Então, eu gostaria de dar esse testemunho, porque a gente sabe que o capital faz essa campanha contra o instrumento da classe trabalhadora, que é a greve, dizendo que a greve prejudica os estudantes. Não é verdade. A greve beneficia os estudantes. Então, eu queria fechar com esse testemunho e agradecer muito o convite e esse espaço. Fundamental esse testemunho teu, Gregory. A gente agradece mais uma vez, seguimos juntos na luta. Uma boa mobilização, um bom ato, vocês lá na LERJ daqui a pouquinho. Em breve a gente volta a conversar. Um grande abraço, até a próxima. Grande abraço. Conversamos aqui com Gregory Costa. Gregory Costa, que é presidente da Associação de Docentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, do UERJ, né, falando um pouco sobre essa mobilização, esse movimento paredista que a universidade vem colocando em prática. Os docentes da UERJ, os professores, vêm colocando ao longo das últimas semanas, mais de 2 semanas aí dessa greve da UERJ, buscando melhores condições de trabalho, recomposição salarial. O Gregory deu aqui a lista aqui de reivindicações da categoria, uma greve que avança e vai ganhando corpo aqui
no Rio de Janeiro. Amanhã eles vão ter esse encontro com o governador em exercício, Ricardo Couto. Muito importante essa mobilização e a gente vai seguir aqui acompanhando no nosso programa.